Chakaraka chichacho chakaloram gando wando lakarakatam akko takko idigidigidigo idipai chiki chakacho gili mal sulu mal makaraka tukubukure chakalaka bikko chikko sili go bagradum chiki chakacho. Dekho, क्या वो? Bem, para quem só assistiu o filme, só sabe do que eu vou falar ou tem uma ideia. E para quem escutou, porque eu não consigo colocar aqui. Essa é o primeiro encontro do professor de artes com uma turma. Bem, mas antes de falar do professor de artes, eu vou contar a história de Isan, o garoto que sofria com dislexia e os seus pais mal sabiam. Bem, a história se passa na Índia. Bem, o nome do filme é Como Estrelas na Terra. Toda criança é especial. Quem me sugeriu esse filme foi uma amiga minha que faz pipite comigo. Caso vocês não saibam, eu faço letras. Essa minha amiga faz pedagogia. Nós dois fazemos o pipite interdisciplinar. E ela me falou de um filme chamado Como Estrelas na Terra. Toda criança é especial. Vai estar linkado aqui embaixo o filme, caso você queira assistir depois. Mas eu acho melhor você assistir antes. Então, pausa o vídeo, vai assistir o filme e depois venha assistir esse vídeo. Bem, esse filme fala sobre um garoto, filho de um comerciante. Caso vocês não saibam, na cultura indiana, um comerciante será a família de um comerciante será sempre um comerciante, ou pelo menos tem que herdar o negócio da família. Não é que nem aqui, meu pai é caminhoneiro e eu vou ser professor. Não tem essa, mas aí o que acontece? Esse Isan, que é o nome dele, que é o filho mais novo de um casal, ele tem as piores notas do colégio. É um colégio tipo uma escola pública daqui, só para vocês terem uma noção. Aí todo mundo tirava nota, acertava 22 questões e 25. E ele acertava 5 de 25. Ou 3 de 25. Até porque a parte inicial do filme
você não entende bem o que tá falando, mas depois você percebe, tipo, tal aluno 23 e 25, tal aluno 24 de 25, isso de não sei do que, 3 e 25, e apareceu um fail, falhou na tela, bem vermelho em caixa alta, tipo, ele não conseguia fazer aquilo que todo mundo pedia para ele fazer. Então, ele era meio que taxado como indisciplinado. É, ele era o palhaço da turma. Ele era aquele garoto que sempre ficava de castigo. Então, até que o pai dele falava, não, ele não é disciplinado. O pai dele é muito rude com ele. Então, e ele não, cara, ele meio que tipo, ele não sabia para onde fugir. O único ponto de encontro, o único ponto de fuga dele, o único ponto de fuga dele foi os desenhos, quadros, pinturas, coisas do tipo. Então, porque tipo, ele tem uma deficiência que era que a que a que a dislexia, que em uma parte do filme ele fala as letras estão dançando, tipo, ele não vê de acordo, ele troca de posição as letras, ele tipo inverte a posição de, não inverte, por exemplo, o S é de uma forma, ele faz diferente, ele escreve de forma, o o set dele é como um F. Então ele tem esse erro. Tu pega tipo, pesquisa o alfabeto de Da Vinci, que era a forma como Leonardo da Vinci escrevia. Leonardo da Vinci escrevia de trás para frente. Ele é mais ou menos assim. Então, até que chegou um momento do filme que falaram, não, nós vamos se botar num colégio interno. Lá eles vão saber como te ensinar. Cara, foi... piorou, porque tipo, o único referencial dele que ele tinha, a única proteção que ele tinha era a mãe. A única segurança que ele tinha era a mãe. Ele perdeu a mãe. Ele foi tirado da mãe. Então
ele começou tipo a se solar. Até o professor de artes, não daquele da música que vocês escutaram no começo, não desse चादर ओढ़े या खड़ा daqui, कोई não हे desse, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर mas o primeiro professor de artes, ele era, você sabe como que ele era? Ele tipo, não, eu quero desenhe isso, desenhe aquilo, não dava espaço para a imaginação deles. Tinha neles, porque tecnicamente o professor de arte tem que mostrar um caminho, e a partir desse caminho a imaginação dos alunos fluírem. Até que quando esse professor, esse antigo professor de artes foi transferido e foi contratado um novo professor, que é esse que era de um colégio, do colégio Tulipa, que era para alunos como tipo a nossa APAI, Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais. Era mais ou menos um colégio parecido. Então, no primeiro dia, com esse professor de artes, o novo, porque o antigo foi dar aula de desenho na Nova Zelândia. Então esse novo professor chegou tocando flauta, cantando, dançando, e tudo isso vestido de palhaço. Tadã! Não, tadã não. Nossa. Não, esquece esse tadã. Tá, mas esse professor, ele a primeira atividade que ele deu foi que os alunos fizessem um desenho. Até que um dos alunos falou: mas professor, o que nós devemos desenhar? E o professor falou: como assim? O aluno: não tem nada na mesa. E o professor: use a imaginação. Um objeto na mesa não é nada mais, é muito menor do que a vasta imaginação que vocês têm. Aí, a partir daí, ele foi ganhando a confiança dos alunos. Uma coisa que os outros professores não faziam. Os outros professores eram mais tradicionalistas. Esse professor, vamos dizer que quem conhece sabe que vamos dizer que ele leu um pouco de Paulo Freire. Um pouco, no mínimo. 1 ou 2 livros. Pelo menos Pedagogia da Libertação e Pedagogia da Esperança. No mínimo. Aí depois disso, durante essa atividade, ele percebeu que
ele não fazia o desenho, ele não fazia o proposto. Até que chegou o momento em que aí foi passando as semanas, foi passando, até que ele percebeu que tinha alguma coisa de errado nesse aluno. E ele foi olhar o caderno dele. Aí o que ele encontrou? Ele encontrou letras invertidas, ele encontrou tipo sólido. Estava escrito S-O-E com acento agudo, lito, só élito. Os tipos Sir, que é senhor, o S estava invertido, o R estava invertido, o 7 estava invertido, como eu falei antes, estava como um 7 mais ou menos. Aí não, tava como um F, tava com um F. O 7 é como um 7. Invertido ele fica como um F. Beleza? Faz sentido agora? Bem, tá. Prosseguindo. Bem, podemos também. Ele também olhou o caderno de. É claro, esse no de português. Ele olhou no caderno de matemática. No caderno de matemática ele viu 7. Ele viu esse padrão. Ele foi conversar com os pais. O pai dele simplesmente falou: "Você acha que eu sou um retardado mental?" Não, o pai dele não falou isso. O pai dele falou: "Acha que o meu filho é um retardado mental?" Aí o professor dele apenas pegou um dos desenhos dele e falou: "Você acha que um retardado mental não consegue fazer isso?" Mostrou duas pinturas extraordinárias para ele. Ele: "Mas meu filho não consegue ler." Aí o professor olhou para uma caixa de videogame que veio da China. Aí você sabe, indiano não consegue ler chinês. Aí ele falou: "Não, leia o que está escrito aqui." Falou pro pai dele. Aí o pai dele: "Eu não consigo ler isso aqui. Está em chinês." "Leia." O professor: "Leia isso." Ele falou: "Eu não consigo ler, está em chinês." Ele: "Para de ser mal criado, leia." Aí o pai dele olhou, no pai do Isa olhou. "Então", disse o professor, "essa é a mesma premissa para o seu filho. Ele não consegue associar a palavra maçã, M-A-C cedilha, a tio, a maçã. Então ele não vai conseguir aprender a ler e nem escrever até conseguir associar o significante com o significado, até conseguir tipo unir a palavra com a imagem, a palavra com objeto, a palavra com animal, a palavra com ação, a palavra com sentimento. A partir do momento que ele conseguir fazer essa ligação
de que maçã, M, A, C cedilha, A, tio, é a maçã, a fruta vermelha que caiu na cabeça de Newton, ele vai entender que aquela palavra é aquela fruta. Ele vai saber, a partir daquele momento ele vai conseguir identificar aquela palavra. Então, a partir daquele momento, o pai dele, teve um... Não teve o insight, teve um pequeno insight. Um pequitico insight. Não aqueles, nossa, como que ele mudou, mas a partir daí o pai dele começaria a mudar. Depois daquilo, o professor, ele teve uma ideia. Teve a ideia de fazer ele chegou no diretor e falou: diretor, o tal aluno está com dislexia. Aí o diretor falou: nossa, ainda bem, eu tenho uma desculpa para falar pro pai dele, porque eu não sabia o que falar. O professor ficou meio assim: é que ele não ia durar um ano aqui. Aí ele falou: o professor, vamos fazer um acordo. Se eu conseguir fazer com que as notas deles melhorem, ele pode ficar aqui o resto da vida dele estudando, mas eu tenho que ter uma colaboração dos outros professores. Ele, mas como assim? É o seguinte: vamos esquecer a ortografia dele por enquanto. Eu vou sentar com ele durante 3 horas por dia. 3 horas por dia com ele. Eu vou estudar com ele. E vou fazer com que as notas dele melhorem. Se não melhorar, se não tiver um bom desempenho, você pode... Ano que vem ele não precisa estar aqui, mas se tiver um bom desempenho, todos os outros anos ele deverá estar aqui. Até porque politicamente nas leis daqui, que provavelmente também tem lá na Índia as leis de inclusão, que estudantes deficientes também devem frequentar as mesmas escolas do que os estudantes normais. Porém, no filme mostra que não ocorre. Uma semelhança com o Brasil. Aqui também não ocorre a inclusão. Mete muitos alunos em uma escola aqui, onde tem cerca de 40 alunos em uma sala, e o professor tem que dar conta desses 40 alunos. Na minha sexta série,
enquanto eu estudava em um colégio particular, na minha sala tinha 45 alunos. Eu era o último da fila do meio. Imagina um curtinho. Sim, o último da fila do meio. Eu era o espremido. Eu ficava espremido lá atrás. Eu não podia reclamar, sabe por quê? Se eu fosse para qualquer outro canto, eu ia continuar sendo espremido. A única alternativa era eu ir lá pra frente. Porém, lá na frente, eu atrapalhava quem estava lá atrás, porque eu era um dos mais altos da turma. Tá, mas isso é pra outra história. Estamos analisando o filme, então deixemos quieto minha pessoa. Mesmo, é engraçado, eu estou fazendo análise do filme, então deixa quieto minha pessoa. Tá, vamos lá. Então, depois disso, todos os dias, você sabe, um professor pegou 3 horas por dia com ele e houve uma melhora. Aí o professor falou pro diretor: eu vou fazer um torneio de desenho. Eu quero que qualquer um pode participar. Inclusive não pode ser qualquer um daqui, qualquer um aluno, professor, pais, ou até mesmo você, diretor, você também pode participar. Aí tá, aí foi no dia, todo mundo participou, até que o Issa chegou atrasado. Aí o que aconteceu? Quem ia escolher os desenhos era uma antiga guru do professor de artes. Só que aí, nossa, que coceira no olho, né? Só que aí, tá, começou a competição. Aí tava lá, o Wilson ficou atrasado e foi fazer o seu desenho lá no fundo, lá atrás, lá, pra falar a verdade, ele fez separado dos outros. Em volta tinha umas 2, 3 árvores. E o professor tava lá na frente de todo mundo com um quadro, coisa e tal. Aí o professor, aí quando o Isan terminou de fazer o seu desenho, ele foi lá e entregou para o professor dele. Eu vou fazer uma pequena iconografia, eu vou fazer um pequeno estudo de desenhos aqui. O Isson pintou seus desenhos com sua maioria de cores preta, com cores escuras, que abrange o mundo triste, o mundo mais
Town. E ele usou principalmente cores escuras, tumulto, azul. E azul, em certas culturas, como a norte-americana, é a cor da tristeza. Então, ele estava se sentindo triste. Ele colocou para fora um sentimento de tristeza. Só o professor, ele também terminou o quadro dele, a pintura dele. E a pintura dele tinha cores vibrantes, cores como vermelho, cores como laranja, amarelo, cores alegres, cores vivas. E tinha o rosto na pintura, a pintura do professor era a cara do Ethan, mas só que sorrindo. Então houve esse contraste, tipo, você está triste agora, mas com o passar do tempo você vai conseguir lidar com isso. Aí foi escolher, aí sobrou duas telas, aí de todos os competidores sobrou duas telas que empataram. Adivinham quais telas que foram? Sim, nossa, do professor e do Ethan. Então, mas como que a Kuruto, o professor, sabia que ele tinha mais experiência, ele escolheu pelo aprendiz do aprendiz dela. Sim, o professor foi derrotado pelo aluno. Mas o que esse filme pode apresentar para nós dois, para nós três, para nós que estamos aqui, tipo, eu tá aqui, você tá aí, ou vocês tá aí. Bem, esse filme condiz a luta pela inclusão social e pela desmistificação. Eita, palavra difícil. Desmistificação do desconhecido. Nós temos que estar atentos. Às vezes, o aluno não aprende por causa do professor. Às vezes não aprende por causa do sistema. Às vezes não aprende por causa que os pais não estão nem aí. Mas às vezes o aluno não aprende porque o aluno pode ter algum problema. Você pode pensar aquela frase do professor Clóvis Barro Filho, o professor de ética
da USP. Ai, a pedagogia de não sei o que. E a pedagogia o caralho. Mas tem que ter um método de ensinar. Tem que ter um segmento. Tem que ter saber. Então, é isso, galera. Até mais, porque meu olho tá